Oi, gente, tudo bem? Eu terminei de ler Nárnia e vim aqui contar pra vocês como eu consegui essa proeza. Bom, gente, eu tô muito feliz por ter terminado o livro. Eu tava super ansiosa pra poder gravar esse vídeo, mas eu só poderia gravá-lo quando eu terminasse a leitura. E foi uma leitura densa, extensa e que me deixou muito ansiosa, não só pelo fato de terminar o livro, né, este pequeno livro. Não sei se foi o maior livro que eu já li até hoje, mas por saber o final da história também, eu estava muito curiosa. E para quem não sabe, Nárnia é uma das minhas histórias favoritas, tanto livro, filme, é uma história que me encanta. Eu tive essa paixão, eu comecei a ter essa paixão por Nárnia na segunda vez que eu assisti o filme, o primeiro filme, há muitos anos atrás. Eu tinha assistido a primeira vez, normal, achei legal, bonito. E aí a igreja que eu fazia parte fazia Cines Pipoca e a gente assistiu Nárnia e a gente sempre fazia um estudo aprofundado dos filmes do Cine Pipoca. E Nárnia foi o escolhido. Eu montei até slide de tão impactada que eu fiquei estudando Nárnia profundamente, né? Então, assim, é uma história que me encanta, que me toca muito. Eu acho que fala muito comigo espiritualmente e eu tinha esse desafio de ler o livro. Eu tenho Nárnia há muitos anos, eu tenho esse livro já há muitos e muitos anos e eu já comecei a ler e parei. Eu, sabe, falava, não, agora eu vou e nunca fui, eu nunca saí do primeiro. Assim, eu terminei de ler, acho que o primeiro livro, que são 7 livros, né? E eu empacava na leitura. Até que esse ano, agora na pandemia, eu falei, quer saber, eu vou colocar essa leitura em dia, eu vou assim, superar essa dificuldade que eu tenho com a leitura desse livro, eu vou superar esses obstáculos, eu vou saber como termina a história, porque eu acho uma sacanagem a gente ter filmes que contam nem metade do que está aqui. Então eu queria saber mais do que acontecia. E aí o que acontece? Eu sempre fui muito assim, quando eu me interesso pela leitura, eu vou. Só que eu tenho uma mania de querer devorar tudo pra ontem. Então, esse livro tem mais de 700 páginas, eu falava, não, eu tenho que terminar em um mês. Em um mês, eu tenho que ler não sei quantas páginas por dia para conseguir terminar. E isso me deixava pressionada, me deixava ansiosa e eu não conseguia cumprir. E aí eu ia desistindo, aí a leitura às vezes ficava maçante. Esse livro, ele tem uma escrita mais densa, mais aprofundada, tem muitas palavras diferentes, frases diferentes, é um mundo de fantasia bem diferente, então você precisa de atenção, você precisa de foco. Eu confesso pra vocês que mesmo nessa leitura atual, eu perdi o foco algumas vezes, em alguns momentos eu precisei voltar pra entender um pouco da história, porque são muitos fatos, muitas histórias, e você fica meio perdido no meio de tudo isso. Mas enfim, deu certo e eu quero contar pra vocês como foi ler Nárnia. Bom, Nárnia é um clássico e ele é um livro dividido em 7 grandes livros. Então, dentro desse livrão tem 7 grandes histórias. E 3 dessas histórias foram lançadas em filmes, né? Viraram os filmes de Nárnia, que fizeram maior sucesso. Eu sou fã número 1. Meus filhos adoram também, graças a Deus. E a gente gosta muito dessas histórias. E dessa vez, como eu já sabia o que me esperava da leitura, eu resolvi não me pressionar, eu resolvi não me cobrar muito, não ir além daquilo que eu poderia fazer. Dessa vez eu coloquei limites bem abaixo da minha capacidade, digamos assim. Então, o que eu fiz? Cada livro, cada um dos 7 livros é dividido em capítulos. Em média, 15, 16, 17 capítulos cada livro aqui dentro. E são capítulos curtos, são capítulos de, assim, 3 folhas, são no máximo 10 páginas por capítulo. Quando muito. Então, dessa vez, eu decidi que eu ia separar a minha leitura por capítulos de cada um dos livros. E aí eu ia ler um capítulo por dia. Ponto final. Mesmo que fosse só um pouquinho, mesmo que eu soubesse que eu poderia ler um pouco mais naquele dia. A minha meta era um capítulo por dia. Ponto final. E eu sabia que seria uma meta fácil de concluir, porém seria uma meta extensa. E aí o que eu fiz? Eu peguei o meu planner,
Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de detalhar todas as minhas tarefas nesse planner. E nesse planner eu coloquei as minhas metas de leitura. Então, eu primeiro vim aqui no livro e aí eu vi quantos capítulos tem cada livro. E aí, do lado de cada capítulo, eu não sei se vai dar pra ver aqui, porque acho que vai estourar um pouquinho, mas do lado de cada capítulo eu coloquei a lápis, a data que eu deveria ler. E eu fiz isso em todo o livro. Então, ó, esse é o primeiro livro da saga. Ele tem 15 capítulos. Eu ia começar a ler no dia 25 de maio. Eu ia terminar no dia 8 de junho. E eu fiz até o último livro da última batalha, que tem 16 capítulos, e eu terminaria de ler dia 11 de setembro, dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu fiz toda essa conta, e aí eu coloquei no meu planner, todos os dias eu colocava como tarefa um capítulo de Nárnia. Se você quiser saber como eu organizo esses compromissos, já tem vídeo aqui no canal. Então, eu coloquei nesse planner um capítulo de Nárnia por dia, e eu tinha que cumprir. E aí vocês me perguntam, você cumpriu, Juliana? Porque você conseguiu, né, terminar no dia proposto. Não, eu não cumpri. Não, quer dizer, eu cumpri, mas eu não cumpri. Sim, teve dia que eu não consegui ler nem um mísero capítulo. E eu me senti mal, porque eu pensei, eu já me coloquei uma meta tão pequena e não consigo cumprir nem essa meta pequena. Pois é, mas essa é a vida. Né? Nós temos muitos outros afazeres, trabalhando, pandemia, criança, casa, escola, enfim, tem dia que não vai, tem dia que a gente não consegue. E eu não estava lendo apenas Nárnia, tá? Nárnia era uma leitura que eu queria fazer isso há muito tempo, mas eu li outros livros junto com Nárnia, inclusive no meu perfil do Instagram, tanto profissional quanto pessoal, eu faço a indicação dessas leituras que eu vou fazendo. E geralmente é um livro por semana. Então, eu leio um livro por semana e junto com essa leitura tinha Nárnia também. Então, tinha dia realmente que eu me desmotivava. Tanto que na reta final agora, nas últimas semanas, eu não me coloquei mais nenhum livro para ler, além de Nárnia, para eu conseguir dar conta. Então, o que eu fazia? No dia que eu não conseguia ler, eu falava, não, eu não consegui ler, então amanhã eu tenho que ler 2. O máximo que eu cheguei foi ficar 3 dias sem ler, né? Aí no terceiro dia eu li os 3 capítulos de uma vez para conseguir colocar em ordem. Então eu me esforcei ao máximo para dar conta dessa meta, que para mim era pequena. Então eu tinha que encontrar um meio, né, de cumprir, mas também entendendo que as minhas limitações, a minha rotina, por vezes me impediriam de fazer essa simples meta. Mas enfim, depois de muitos meses, como vocês viram, eu comecei minha leitura em maio e terminei em setembro. Sim, foi uma leitura muito extensa, acho que foi o livro que eu mais demorei para ler, mas eu li o livro inteiro, completo, todas as histórias. Nesse meio tempo, assisti os 3 filmes, junto com a família, com os filhos, e pude ir vivendo o que eu estava lendo, e foi muito, muito, muito gostoso mesmo. Nárnia é uma história pesada, como eu disse, na questão textual, escrita e na história também. É uma história muito bonita, muito profunda. Quem gosta desse tipo de fantasia, mas é uma fantasia diferente, vale super a pena, é um clássico, eu nem preciso ficar indicando esse livro aqui. O que eu quero mostrar mesmo é como eu consegui superar essa dificuldade para uma coisa que eu queria. Eu queria ler Nárnia, era um sonho meu, então não era uma coisa que eu queria fazer por obrigação. E mesmo assim, aquilo estava me consumindo porque eu não conseguia, porque não ia, porque não ia, sabe? E, enfim, eu me organizei. Eu acho que isso tem feito toda a diferença nas minhas leituras, é me organizar. Eu me organizei para ler esse livro, eu me propus, eu falei, tudo bem, pode acontecer nesse meio tempo, eu não consegui ler um dia ou outro, mas eu vou dar conta. Eu coloquei isso para mim, eu vou dar conta, e eu dei conta. E foi muito bom, porque a sensação de dever cumprido foi muito bacana, porque, como eu falei, são capítulos pequenos. E aí, quando eu terminava o capítulo, que eu assinalava lá na minha bolinha do compromisso, mais um capítulo lido, era uma satisfação muito grande para mim. E uma outra coisa que me ajudou, que eu acho que foi muito benéfica nesse tipo de leitura, é que eu consegui
entender a história, porque muitas vezes, como eu falei, eu tenho essa coisa que eu quero ler tudo ao mesmo tempo, eu quero terminar a história em um dia só, então às vezes você acaba lendo e você se perde, você não presta atenção no que você tá lendo. E lendo um capítulo por dia, eu sabia que eu não precisaria ter pressa para ler esse capítulo, que eu poderia ler com calma, entendendo, absorvendo o conteúdo da história, entrando na história, e isso me ajudou muito, porque eu consegui realmente entrar na história. Como eu disse, sim, momentos que eu me dispersei total, que a escrita, a história estava muito confusa, tem muitas coisas que se diferem dos vídeos, dos filmes, e aí você precisa ficar meio que fazendo a relação, porque você já assistiu o filme, então a história ela já tá contada na sua cabeça. E quando você pega um livro que tem fatos diferentes, momentos diferentes, você precisa ficar reordenando, né? Então, eu precisei fazer esse trabalho mental, que foi bastante difícil pra mim, mas eu consegui. Então, assim, eu estou assim encantada com a história. Que final, que final. É uma história que do começo ao fim encanta. É a criação de Nárnia. Então, o que é Nárnia? Como encarar e interpretar Nárnia? Enfim, os personagens que passam pela história, a importância deles, o final que arremata toda aquela história, quando você acha que não vai fazer mais sentido, meu Deus, sabe? É muito bonito o final, é um final muito pesado. Quem já leu, não sei se vai concordar comigo, mas eu achei assim, não é pesado, ele é forte, é um final forte. E nossa, eu fiquei assim, uh, né? Eu não sabia se eu estava mais emocionada pelo final da história ou por estar terminando o livro, né? Então foi uma experiência muito, muito, muito gostosa. Eu recomendo que vocês não só leiam Nárnia, como vocês também enfrentem os desafios de leitura de vocês, leiam. Faz muito bem ler. Às vezes a gente acha que, eu tô lendo e não tô fazendo nada. Não, ler é algo fundamental. Leia, faz muito bem pro nosso interior, pra tudo, né? E Nárnia é uma história que eu super recomendo, mas vá com calma e se organize para ler. E eu quero saber se vocês já leram Nárnia, o que vocês acham da história e se vocês têm alguma história tão mágica, tão fantástica que cause isso em vocês, que não seja Nárnia, deixa aqui pra quem sabe eu também ler esse livro, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.